Foi a minha obstetra? Foi a clínica de imagem que fez os ultrassons dela? Quem que não viu? Quem que deixou passar? Fui eu, porque eu já estava com 40 anos quando eu ganhei ela, já mais velha. É uma né? das perguntas que eu vou fazer daqui a pouquinho. Então, assim, falei, quem que errou? Eu preciso achar um culpado. Porque alguém errou. Tem que ter alguém. Alguém vai ter que ser responsabilizado por isso. Né? Então, assim, foi muito complicado. Eu falo que eu vivi esses 9 dias lá como se eu tivesse vivido meses dentro daquele hospital. Que loucura, né? Foi tenebroso. E a gente imagina uma sensação de impotência. Total. Porque não tem o que fazer, não tem mais o que fazer. Total. E assim, você não teve tempo de preparar, né? Porque não, se você descobre na gestação, você vai buscar por informações, né? Você vai atrás até de profissionais. Exatamente. Né? Porque é importante o período de aceitação. Sim. Né? E o meu foi até bem assim. Bem, digo até que rápido, porque eu conversando com outras mães, eu conheço uma mãe que o filhinho dela já tem 1 ano e pouco e até hoje ela não conseguiu aceitar. E eu faço o mêsversário da Bia, né? Todo mês ela tem o mêsversário dela. E aí ela começou a me acompanhar no Instagram da Bia e ela comentou comigo assim, ela mandou uma mensagem no direct, falou, eu acho tão lindo você fazer o mêsversário da Bia, eu fico só acompanhando, eu comecei a ver que ela começou a curtir. Então isso aí pra mim já é tipo assim, que ela já tá começando a ver com outros olhos, assim, sabe? E é importante essa troca, né, entre as famílias, porque a gente sempre acha que o problema nosso é maior do que o de todo mundo. Né? E você ouvir a experiência do outro, às vezes te abre o olhar para coisas que você estava vendada, né? E achando que não tinha saída. E eu achava que eu era a única pessoa do mundo que passou por uma situação dessa, com os exames todos normais e de repente nasce e não é a criança que está esperando. E hoje eu vejo que é tão comum. É tão comum que você fala assim, mas como não? É comum acontecer. E não só comum, eu falei ainda há pouco, olha como é que veio se encaixar tudo legal que eu falei ainda há pouco. Que não se pergunte por que isso aconteceu, por que isso está acontecendo, nunca vai atrás do porquê. E sim vai atrás do para que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou falando dessa maneira? Que muitas pessoas hoje se espelham no seu depoimento. Sim. A hora da notícia, essa sua aflição, imagino que foi uma angústia, uma dor na alma, um turbilhão de pensamentos ali que passou naquele momento e muito provável pensamentos ruins, eu acredito que também que venha passar pensamentos ruins. A gente só pensa nas dificuldades, né? Só. Ou seja, mas a senhora conseguiu superar. E eu até, se me permite, Fica à vontade, querida. Eu falo a respeito dessa questão dessa aceitação. Eu sempre, as mães que eu converso e tudo, eu sempre conto isso, porque isso eu acho que foi a virada de chave para mim. Logo depois que saiu, porque depois que eu saí do hospital, a gente faz um exame que chama cariótipo, que é o exame específico para poder realmente diagnosticar a síndrome de Down. Ele é um exame muito demorado para poder sair. Demora cerca de 30, 40 dias para sair. E o meu saiu até rápido. Mas foram mais ou menos acho que não chegou nem a 20 dias. E quando saiu o exame que deu, né? Assim, eu ainda estava... Eu te falo, só voltando um pouquinho aqui. Eu estava, antes de sair esse exame, nesse período da espera, eu estava assim, não, ela não tem nada. Aí sabe quando você começa... Gente, conselho, não busquem Dr. Google. Não busquem Dr. Google. É só tragédia. De verdade. É só coisa assim, não busquem. Busquem quem sabe fazer. Vai apavorar mais ainda. Eu passava... meu marido tá ali, não deixa eu mentir. Eu passava tirando foto da mão dela, porque tem uma prega na mão. Aí eu jogava no Google, não aparecia nada. Botava o olhinho dela, não aparecia nada. A orelha, que a dela não é tão baixa, também não aparecia nada. Essa menina não tem nada. Essa menina não tem nada. E aí, quando saiu o cariótipo, né? Aí, quando saiu o cariótipo, que veio falando que nas células dela apresentava a trissomia livre do cromossomo 21. E eu, né, totalmente leiga, sem entender nada, quando saiu o diagnóstico, eu fui assim, de 0 a 1000. Porque como apareceu trissomia livre do cromossomo 21, eu achava que o livre é porque livre, não tem. Eu falei, nossa, tá vendo? Eu vou processar aquele hospital, eu vou fazer acontecer. Foi aquele estardalhaço. Quando eu conversei com a médica, ela falou, não, Paloma, ela tem mesmo. A trissomia livre do cromossomo 21 é denominada assim. Aí aquilo fez assim, olha a quantidade de emoção, a quantidade de
né? Em pouco tempo, sol, né? Tudo em pouco tempo. E a senhora se recuperando toda rasgada. Meu pai. E aí eu fui. Aí eu falei, bom, então tem? Então agora eu preciso ir atrás de quem conheça. Porque agora tem mesmo que eu vou fazer. E aí eu, por sorte, eu falo que foram aparecendo, eu falo que a nossa família foi tão abençoada, porque foram aparecendo pessoas ao redor que foram nos direcionando, assim. E aí que vem a questão da minha aceitação. Eu conheci uma pediatra, fui por indicação também de uma mãezinha que eu conheci. E eu fui lá na pediatra, a pediatra falou assim comigo, Paloma, quando a gente engravida, principalmente o primeiro filho, que a Bia é minha primeira filha, né? A gente sonha com aquela criança, assim, aquela criança perfeita, né? Uma criança que não tenha nenhum tipo de síndrome, uma criança saudável, uma criança... Aí ela falou assim, vamos colocar em fruta? Vamos pensar numa maçã. A maçã, você imagina que aquela menininha, aquela sementinha, aquela maçã vai crescendo, né? Aquela maçã branquinha por dentro, com a capinha vermelha por fora. E você imagina a quantidade de coisas que você pode fazer com uma maçã. Você pode fazer um bolo de maçã, uma torta de maçã, um strudel de maçã. E ela foi falando tantas coisas. Ela falou assim, de repente, você se dá conta de que chegam para você e falam assim, você não tem uma maçã. Você não vai poder fazer nada disso, você tem um pêssego. Eu falei, o que você vai fazer com um pêssego? Sendo que os seus 9 meses, né, foram todos sonhados em cima da maçã, de tudo que você ia fazer com aquela maçã. Aí, de repente, te falam que não é a maçã? É um pêssego? Você vai fazer o que com um pêssego? Aí ela pegou e falou assim, mas o pêssego, você tem que ver o seguinte, você pode fazer várias coisas com pêssego. Ela falou, você já comeu uma torta de biscoito de champanhe com pêssego? No Natal, principalmente, a gente tem costume de fazer, né? Falei, já. Ela falou assim, você gostou? Falei, muito. Falei, então, é delicioso. Ela falou, você já comeu um pêssego em calda com creme de leite? Aí ela foi voltando tudo para a questão do pêssego. Ela falou assim, 2 coisas que eu te falo de uma mãe que tem uma criança com T21. A criança com T21, pegando essa questão do pêssego, né? Ela é muito mais... o pêssego ele é mais delicado. Exato. O jeito de você pegar, né? Eu entendi que o que ela quis dizer foi fazendo menção à rotina, às terapias, exige muito mais. Então, ele mais nesse sentido. Falou assim, o pêssego, ele é um pouco mais delicado. Você tem que ter um pouco mais de manejo ali e tudo. Mas de uma coisa eu posso te falar com certeza, de uma mãe que tem uma criança com T21. O pêssego, ele é mais doce do que a maçã.